A primeira mulher a se encontrar com Jesus, obviamente, está lá em Lucas capítulo 1, verso 26 ao verso 31. Na verdade, essa mulher, né, ela conheceu Jesus do momento zero, como ser humano, né? E fala que no sexto dia, Lucas 1, 26 a 31, no sexto dia foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada Galileia, chamada Nazaré. E ali, uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e chamará o nome de Jesus. E ela teve o primeiro contato com Jesus do zero. Mas interessante que outras mulheres tiveram contato com Jesus, e todas as mulheres e todas as pessoas que tiveram contato com Jesus nunca mais foram os mesmos. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, está lá em Lucas 1, verso 39 ao verso 45, que uma vai visitar a outra, e quando Maria se encontra com Isabel, Isabel percebeu que aquela gravidez de Maria era diferente, e na barriga de Isabel estava João Batista. Olha que coisa interessante. João Batista, que um dia iria batizar Jesus, estava na barriga de Isabel. João Batista, no ventre de Isabel, saltou de alegria ao ouvir a voz do Filho de Deus. Você lê com calma essa história, que é muito linda nesse encontro. Mais uma outra mulher, a terceira mulher, já falei da primeira, foi a própria Maria. A segunda, eu falei que foi Isabel. E teve uma terceira mulher, uma profetisa, Ana. Está lá em Lucas capítulo 2, verso 36 ao verso 38. Quem era Ana? Era uma mulher piedosa, dedicada ao Senhor. Ela pertencia à tribo de Asser, filha de Fanuel, e casou-se ainda jovem, mas já no seu 7º ano de casamento ela fica viúva. Em vez de buscar um outro marido, um outro casamento, ela se dedicou aos afazeres da vida e também se consagrar a Deus. Já idosa, com 84 anos, essa mulher teve contato com Jesus. Ela passava seus dias e noites no templo em Jerusalém, onde servia ao Senhor com Jesus e orações constantes, e sua vida era um testemunho de fidelidade e devoção. No momento que Maria chega com José no templo, que levava o menino para cumprir o rito da lei, a hora que eles chegam ali, Ana, aquela senhora de 84 anos, presencia aquela cena, e ela viu o bebê. Aleluia. O Espírito de Deus deu a visão para ela. Ela reconheceu que ali era o Messias prometido. Ela, cheia de gratidão, começou a louvar a Deus. Além disso, passou a compartilhar essa notícia com as pessoas e todos aqueles que aguardavam a redenção em Jerusalém. Ela carregou Jesus nos braços e louvou o Senhor, porque muitos anos ela esperou para que isso acontecesse. Uma quarta pessoa teve contato com Jesus, mas a Bíblia não fala quem é essa mulher, não diz o nome dela, mas Jesus estava no casamento dela. Está lá em João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. E no casamento dessa mulher faltou o vinho. Jesus entrou na festa e já pensou o que é faltar a bebida da festa? Já pensou o que é faltar a tubaína? Não é? Crente, quando faz uma festa, bebe muita tubaína e come bastante. Por isso que churrasco para crente, a medida não pode ser 300 gramas por pessoa. Se você contratar um buffet, eles vão perguntar: é para crente? É, porque aí vai ter que ter mais carne, mais comida e menos outras coisas, né? Mas Jesus estava ali, e todos estavam naquele momento, mas faltou, acabou a bebida. E Jesus faz um milagre no casamento de uma mulher, que eu não sei se ele conhecia, eu sei que Maria sim conhecia, não é? E as mulheres no ministério de Jesus?
Maria, Marta, Maria Madalena. As mulheres faziam parte do mistério de Jesus. As mulheres sempre estavam com Jesus. Se você ver lá em Lucas capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, diz lá que depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino, ou seja, trazendo boas notícias. E os 12 discípulos estavam com ele. Tem gente que só acha que eram os discípulos que andavam com ele. Não, tinha bastante mulher que andava com Jesus também lá. Não era só os discípulos não. E aqui fala que algumas mulheres que haviam sido curadas. Eita, irmão. Agora elas foram curadas. E elas resolvem fazer parte desse ministério. Eu me lembro que algumas igrejas, algum tempo atrás, tinha um tal de ciclo de oração. As mulheres se reuniam na igreja. Naquele tempo as mulheres não ficavam muito preocupadas com a casa, porque hoje é um tal de lustrar essa casa da hora que levanta à hora que dorme. Mas eu lembro que eu fui criado num ciclo de oração. Minha mãe me levava num ciclo de oração. E aquelas mulheres se reuniam às tardes, pelo menos uma vez por semana, para orar a Deus, para orar pelos seus esposos, para orar para a igreja, para se dedicar à causa e ao evangelho do Senhor Jesus. Essas mulheres não eram diferentes. Algumas dessas mulheres, estou lendo a Bíblia, estou lendo exatamente Lucas 8. Algumas dessas mulheres foram curadas, espíritos malignos saíram delas, espíritos de doença saíram delas, e elas ficaram tão gratas que começaram a seguir Jesus. Maria, chamada Madalena, que havia saído 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana, que a gente não sabe a história dela. A gente não sabe qual que foi a história dela, mas a gente sabe se ela estava ali, porque um dia o amor e a graça do Senhor Jesus a alcançou. Essas mulheres, estou lendo a Bíblia, ajudavam, sustentando com os seus bens. Elas ofertavam, elas ajudavam. Eu acho que a Bíblia não fala sobre isso, mas eu acho que elas faziam a infraestrutura para que Jesus e os discípulos pudessem fazer a outra parte espiritual. Por isso, mulheres, hoje infelizmente eu não quero aqui entrar nessa visão, dessa doideira que nós estamos vivendo hoje, que tudo parte de uma cultura chamada woke, onde coloca mulheres contra homens, homens contra as mulheres, e aquela coisa da feminilidade, aquela coisa da mulher ser protetora, cuidadora da sua casa, proteger e ajudar os seus esposos, cuidar da casa de Deus. Hoje a gente percebe que, devido aos papéis estarem invertidos, falta esse cuidado, não é? Estamos muito preocupados com outras coisas nessa vida. A casa que você mora vai ficar aí, fica tranquilo. Daqui a 100 anos, se você pudesse voltar e passar na rua da sua casa, você ia estranhar quem estava dentro da sua casa. Eu quero pregar um pouco mais sobre isso. Interessante que Jesus, ele precisava lutar contra uma cultura, porque a mulher era objeto, a mulher era comprada em alguns casos, mas Jesus não podia também ir contra uma cultura e uma lei. Ele usava esses exemplos de trazer essas mulheres para mostrar que as coisas poderiam ser diferentes. Olha só, essas mulheres ajudavam a sustentar o ministério de Jesus com seus bens, com seu serviço, com seus talentos. E mais, Jesus escolhe essas mulheres para ser testemunha de uma coisa maravilhosa que não podia acontecer. Naquele tempo a mulher não podia ir para o tribunal. A palavra, o testemunho de uma mulher não valia para nada. Se ela tivesse presenciado um homicídio e ela fosse a única testemunha, e alguém quisesse levar ela para o tribunal e dizer: olha, você vai dizer o que você viu, não valia. Mas Jesus, aleluia, usa algumas mulheres para testemunhar o maior feito, porque senão o evangelho não teria causa. Senão o evangelho, nós não estaríamos hoje aqui. A ressurreição de Cristo. Os grandes mestres e os homens que a história cultua, Buda, Maomé e outros,
o túmulo está lá, mas o túmulo de Jesus está vazio. Mas logo pela manhã, algumas mulheres foram ao túmulo e foram testemunhas de algo extraordinário. Elas encontram um ser que diz aqui: ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Volte lá para Jerusalém e diga que ele ressuscitou. Ele aparece primeiro para as mulheres e dá prova da sua ressurreição. Poderia ser inventada uma história fictícia, os discípulos até poderiam inventar uma história, porque não teria validade aquele testemunho, mas não. Elas disseram que ressuscitou. Nós vamos ficar aqui em Jerusalém. Aí Tomé fala: mas eu não creio. Viu? Eu não creio. Só se eu colocar as mãos nas chagas de Cristo, nas feridas onde foi furada as suas mãos. Jesus escolhe mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição. E não contra uma lei, e contra uma cultura onde a mulher não era privilegiada. As mulheres sempre fizeram parte do cristianismo, da história do cristianismo. Mas eu quero falar de 4 mulheres que tiveram um encontro real com Jesus. Já foi falado nessa noite sobre a mulher samaritana, que está lá em João capítulo 4, verso 1 a verso 30. Ela encontrou salvação em Jesus. Essa mulher, penso que ela era muito bonita, porque ela tinha 5 maridos e vivia com um homem que não era marido dela. E Jesus, para se mostrar e dizer quem ele era, e ela, por ser samaritana, não queria conversar com Jesus, porque eles eram inimigos. O povo de Jesus e o povo dela era inimigo. E aí Jesus pede água para ela, e ela diz: mas você é maluco? Você está pedindo água para mim? A gente não podia estar nem conversando. O amor de Deus transcende, irmão, o seu juízo de valor. O amor de Deus transcende o seu julgamento. Qualquer um de nós não iria meio-dia naquele poço falar com aquela mulher. Qualquer uma de vocês mulheres, presta atenção, não iria lá, porque ela estava exatamente fazendo isso para fugir de outras mulheres, porque ela tinha um carimbo, ela tinha uma marca, uma mulher que tomava maridos dos outros. Mas o amor de Jesus não olha para rótulo, não olha para carimbo, ele alcança. Eu preguei um dia que o amor de Deus, a gente não consegue medir largura, profundidade e nem altura. E quando João escreve que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não consegue definir essa maneira de tal maneira. E para provar o amor, João 3,16, ele para provar o amor, e o amor precisa ter prova. Ninguém pode amar de palavra, porque a palavra não dá para ter contexto de ação se não houver uma execução daquilo que você está dizendo. Se o verbo não existir na prática, o verbo apenas na palavra só existiu e só existe em Deus. Ele disse: haja luz e houve luz, porque é o som da sua voz. O som da sua voz tem poder. Ele grita para o homem que está há 4 dias enterrado, já em estado de decomposição: Lázaro! E aquele corpo se estremece. Só há uma voz que pode amar apenas pela voz, mas esta voz renuncia o poder da voz. Ele precisa fazer algo concreto, precisa demonstrar algo concreto para o homem. Renuncie essa voz. E Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entenda que Jesus, ele quebra uma cultura, quebra uma tradição de briga entre povos, e vai se encontrar com aquela mulher. E ele começa a profetizar para aquela mulher e dizer quem ela era. E ela toma um susto. Ela disse: vejo que há um profeta em Israel.
Jesus te ama. Oh, aleluia. Jesus está no lugar, Marcos capítulo 5, verso 25 ao 34. Ele tem um encontro com a mulher. E esse encontro foi, como os outros, foi premeditado. Porque essa mulher sofria 12 anos de hemorragia. E ele estava ali orando pelos enfermos. Essa mulher decide sair da casa dela, se disfarçar em algumas vestes, porque ela não podia ser vista em público. Porque lá em Levítico dizia que a mulher, nesse estágio de hemorragia, o tempo todo, menstruando, ela poderia ser morta, inclusive, se estivesse em público. Mas Jesus, para quebrar uma tradição, para quebrar uma lei, onde não tinha misericórdia, porque eu vou dizer para você, aonde há lei, há o pecado, mas onde há o pecado, superabundou a graça de Deus, o favor não merecido. É por isso que você está aqui. Todos os gestos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes, cante. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, ele impacta. E ao mesmo tempo a crítica era muito grande em Jesus, porque Jesus, o amor de Deus em Jesus era muito grande, que algumas situações de leis, de execução, de morte, ele muda. E essa mulher, ela dá um jeito de se vestir para que ninguém saiba quem é ela, e uma fé que estava dentro do coração dela, e ela dizia: se eu tão somente encostar em Jesus, eu relar na sua roupa, eu vou ser curada. Jesus sabia disso. Jesus sabia que você me vê agora. Jesus sabia que você está aqui. Então deixa eu te falar uma coisa. O choro pode durar uma noite, e a noite é sinônimo de tristeza, é um sinônimo de silêncio, mas onde há um grito da dor. Mas eu vou dizer para você, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus é chamado do sol da justiça. O sol da justiça é o sol que aparece pela manhã. E aquela mulher consegue, no empurra, com sua pouca força, encostar em Jesus. E ela é curada na hora. Jesus para tudo e diz que alguém tocou. Mas Jesus precisava quebrar uma maldição da lei que estava sobre aquela mulher. Não adiantava só ela ser curada, porque ela precisava ser aprovada para estar andando em público. E Jesus pergunta e ela não quer responder. E se você ler com calma, diz lá a palavra de Deus que ela estava trêmula, com medo de ser apedrejada. Nós não temos misericórdia. Nós andamos com algumas pedras. Sempre temos algumas pedras. Sempre nós trazemos no alforje algumas pedras. Mas tira as suas pedras hoje. Deixe o amor de Deus tomar conta da sua vida e mudar o seu olhar de julgamento. Você julga muito. Você julga muito. Uma mulher triste, uma mulher condenada a ficar trancada dentro de casa, e agora estava sendo exposta, estava um perigo para ela. Ela estava a um passo da morte. Mas quando Jesus olha para ela e ele insiste, e ela fala: foi eu que toquei no Senhor. Quando Jesus disse: vai em paz, ele não está dizendo você ser curado, ela já estava curada. Você pode andar para onde você quiser agora. Você vai para onde você quiser, porque você é livre. Você é livre. Eu vou dizer para você nessa noite: se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, mas tem uma lei, e daí? A graça suplanta a lei pela misericórdia. Uma mulher, João 8, do verso 1 ao verso 11. Outra mulher condenada à morte. E agora
essa mulher foi pega no adultério e foi jogado na frente de Jesus. E aí aqueles homens que ali estavam, que cuidavam da lei, os escribas, disseram: olha, a lei manda apedrejar, e o senhor faz o quê? Quer que a gente faça o quê agora? Pegamos ele, agora eu quero ver qual que é a dele. Tudo bem, Jesus disse: se a lei manda apedrejar, pode começar. Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Nós estamos preocupados com o pecado dos outros, mas não estamos olhando para nós, quem nós somos. O dia que a graça de Deus tomar conta da sua vida e você entender qual é o preço que tem a salvação em Cristo Jesus, você vai deixar de ser assim. Eu sei que é muito complicado lidar com mulheres, me perdoe, até agora eu estava falando bem de vocês, mas eu fui para uma pedagogia com 40 mulheres. Eu pensei, estou no harém, os caras do direito tudo me conhecia, veio lá: Claudinei, vamos trocar de lugar. Eu falei: vou nada, eu vou ficar aqui mesmo. Vamos trocar de lugar não. Rapaz, foi difícil terminar aquela faculdade. Era uma confusão, meu Deus do céu. Era uma disputa velada. Eram os elogios falsos. Como você está linda. A hora que sai de perto, misericórdia, que cafona. Mas quando você tiver o olhar de Cristo Jesus, você vai olhar diferente. Jesus não via pecado, Jesus não via lei, Jesus não via condenação, Jesus via uma alma gritando por socorro. Isso fez ele mudar uma trajetória de dezenas de quilômetros para passar por um lugar que ele podia inclusive ser atacado, para encontrar uma mulher que precisava ter uma palavra. E trouxeram essa mulher para Jesus, conforme está lá em João 8, de 1 a 11. E Jesus falou: pode tirar pedra se você não tem pecado. Que não tinha pecado. E ele escrevia no chão algumas coisas que a gente não sabe o que é. As pessoas foram indo embora. Alguns dizem que poderia ser os pecados daquelas pessoas que estavam ali em volta. Até porque o homem que estava com ela não trouxeram também. Ah, Maria Madalena, João 8, do verso 1 ao verso 3, foi liberta de 7 demônios. Aqueles demônios que aterrorizavam ela. E ela se tornou seguidora fiel de Jesus. E foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Aleluia. A transformação que Jesus traz. Quem encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. É como se tivesse um acidente de caminhão. Imagina se eu trombar com um caminhão. Você pode ter certeza que nunca mais é você o mesmo, não é? Jesus mudou a história das mulheres desse mundo. Jesus trouxe essas mulheres para testemunhar. A mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus e conhece a graça de Deus, ela saiu imediatamente testemunhando. As mulheres têm grande poder de evangelizar. O que nós estamos vendo hoje é, às vezes, a mulher usando as redes sociais apenas para a vaidade, apenas para tirar a fotinha com o dedinho. Mulher casada ainda, pior, né, irmão? Vai tomar vergonha, desculpe, né? E fica lá com o dedinho. Está faltando louça para lavar. Essas mulheres escolheram falar de Jesus e testemunhar de Jesus. Precisamos ter coragem para proclamar Jesus Cristo. A gente posta tanta coisa, a gente compartilha tanta coisa, mas a gente não tem coragem de curtir um vídeo às vezes que foi produzido com muito carinho por alguém da sua igreja. Você até vê lá, mas... E a gente gasta com impulsionamento para alcançar pessoas, sendo que aqui dentro poderia estar acontecendo realmente de forma orgânica, assim que fala Salomão, de forma orgânica, esses impulsionamentos. Mas quando você conhecer o amor de Deus, as coisas vão mudar. Sabe,
Quem mais precisa ser amado? Quando é amado, mais reconhece. E Jesus está numa casa e entra uma mulher, e essa mulher desesperada pega um perfume e joga nos pés de Jesus, um perfume caro, num vaso de alabastro, uma mirra. E aquele homem que estava comendo com Jesus à mesa pensou, e Jesus lê pensamento, é onisciente. Se ele soubesse quem é essa mulher que está aí, desculpe a expressão, essa vagabunda que está aí, ele não ia aceitar que ela fazer esse negócio que ela está fazendo aí. Jesus leu o pensamento daquele homem, disse, e contou uma história. O homem devia 10 mil reais para uma pessoa, e essa mesma pessoa emprestou 100 reais para outra pessoa. E esse homem perdoou a dívida desses dois. Qual dos dois vai ser mais grato? Jesus era inteligente. Ele não afrontava diretamente. Eu não sei os caras da lei lá, que ali não tinha conversa, tinha que ser mas as pessoas comuns, ele dava uma chance da pessoa refletir sobre um assunto. E aquele homem falou, olha, o que vai ser mais grato é quem teve a dívida de 10 mil perdoado, do que aquele que teve 100, óbvio. Pois é. Está lá em Lucas capítulo 7, verso 43, é isso? E aí Jesus disse, pois é, eu cheguei aqui, você não me deu uma bacia para eu lavar os meus pés, refrigerar os meus pés, cansados da poeira, do atrito da poeira com as sandálias. Você não me deu um beijo, ósculo, cumprimento, que seus pecados não são muitos, mas essa mulher me amou mais, porque ela tem uma multidão de pecados e são perdoados da mesma forma. Por isso ela é mais grata. Por isso ela chegou aqui, não cansa de lavar os meus pés. A gente precisa sair dessa religiosidade, irmãos. Isso corrói inclusive o ambiente da igreja. As conversas que ficam rodando, os julgamentos, os pré-julgamentos, então misericórdia. Já estou terminando. Os pré-julgamentos. Quando a gente entender que o amor de Deus é para você que se julga santo e para aquele que está lá, como aquela mulher que Jesus não podia atender aquela mulher porque estava num ambiente muito religioso. Ele não podia tirar o pão da mesa e dar para aquela mulher. Ele não podia sequer conversar com aquela mulher, e a mulher insistia para que Jesus atendesse ela. E Jesus fala, não pode dar comida da mesa para os cachorrinhos. Aquela mulher questiona Jesus, fala, mas os cachorrinhos também podem comer das migalhas. Jesus estava sendo mal educado. Irmãos, Jesus, ele tinha uma forma, porque ele é Deus, ele é o Senhor de toda a ciência. É muito vago falar aqui que ele é inteligente. Inteligência é algo que é dado para um ser humano para diferenciar um do outro. Ele é o Senhor da ciência. Ele era ontem, Ele é hoje e Ele é eterno. Ele é o Senhor dos senhores. Entende? Mateus 15, 27, aquela mulher diz, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Verso 28. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. E ali ele quebra uma tradição, ali ele quebra um preconceito. Tipo, até agora vocês não deixaram resolver esse problema, mas agora eu vou resolver. Entende? Grande é a tua fé, que seja feito com você o que você pede. A sua filha já está curada. Se coloque de pé. Oh, aleluia.
Eita Deus. Jesus valorizou o papel da mulher num tempo e numa cultura onde a mulher não era nada, era apenas objeto. Jesus sabia que realmente era um ser humano. Ele usa alguns artifícios para quebrar regras humanas e leis de homem para mostrar a misericórdia. E você, homem que está aqui hoje, ou que você que está me vendo, você já teve um encontro verdadeiro com Jesus. E quando você tiver esse encontro com Jesus, quando você amar esse Jesus, eu quero trazer vocês a uma coisa muito profunda, irmãos. Eu não quero que vocês sejam religiosos, mas quando você deixa de estar na casa de Deus por um outro motivo, você não está demonstrando amor. Quem aqui namorou e tinha que ir muito longe para ver a namorada? Levante o braço para me ajudar nessa pregação. Quanta distância que você ia, pastor? De uma cidade para outra. Marcelo, você ia para onde? Quanto? 15 quilômetros. Para ver a pessoa que você amava. Quando você amar Jesus, o horário não vai fazer diferença, o dia não vai fazer diferença. Você vai deixar de ser religioso e você realmente vai entender o que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.